Oi, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, começando mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como funciona, todo sábado eu faço um post, eu faço um stories pra vocês enviarem as dúvidas de vocês. E no domingo eu faço um post no meu feed pra vocês enviarem aquelas dúvidas mais complexas, que precisa escrever mais pra explicar direitinho qual que é a dúvida de vocês. No domingo eu faço um post pra vocês deixarem essas dúvidas lá. E aí toda segunda-feira, às 8h04, a gente se encontra para responder essas dúvidas de vocês, tudo bem? Boa noite, galera! Para quem é novo aqui, talvez ainda não saiba o nosso combinado da água, toda live da Fer, todo Fer Me Explica, a gente bate a meta hídrica, então a gente sempre tem uma garrafinha de água para acompanhar a gente durante a nossa live, e a gente tem que matar essa garrafinha de água durante a live. Quem tiver com a garrafinha aí, já manda um joinha pra mim, pra eu saber que vocês estão comigo nessa meta hídrica hoje. Vamos lá. Deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui com o pessoal do Facebook que tá caindo. Ali tá certo. Vamos lá. Vamos ver se tá certo. Pronto, Facebook certo. Olha, tem gente com a garrafinha de água. Boa, boa noite, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando, já vamos começar a nossa meta hídrica. Vocês enviaram muitas dúvidas. Boa noite, Rê. Ali, a Andréia já com a água também. Vamos lá. Bom, gente, enquanto a galera vai entrando, conta aqui pra mim como é que foi o Natal de vocês. Com crise ou sem crise? Manda a hashtag aí pra mim. Hashtag Natal sem crise ou hashtag Natal com crise? Como é que foi pra vocês? Pra mim, o Natal foi super tranquilo. Acabei esquecendo de postar a ceia pra vocês. Sabe aquela correria de preparativos do Natal? Então aí na hora que a gente vê a comida na mesa, a gente já monta o prato, sentou todo mundo pra comer. Quando eu vi, meu prato já tava vazio. Eu falei, ai, não dá graça tirar foto, né, gente? Mas conta pra mim como é que foi pra vocês o Natal, se conseguiram controlar as crises. Teve gente que teve crise. Ai, Andréia. Bom, a gente vai tentar regular ali, teve gente sem crise. A gente vai ter aí mais tempo pra gente se organizar, pra tentar diminuir, né, as chances dessas crises acontecerem. Tá bem intercalado, né? Tem gente com crise, tem gente sem crise. Vamos lá, vai mandando pra mim pra eu saber como é que foi o Natal de vocês. Bom, enquanto isso eu vou começar lendo as perguntas que vocês me enviaram no domingo. Quem tiver aqui, né, o pessoal que eu for lendo a pergunta, manda um tchauzinho pra eu saber que é a sua pergunta e você tá aqui pra ver a resposta dessa dúvida, tá bom? A Aninha colocou assim, ó. Quando tomo Sumax Pro, me sinto muito ruim depois. Até crise de ansiedade já tive. Pois é, Aninha. Tanto o Sumax, na verdade todos os triptanos, né? O Maxalt, o Sumax, o Naramig, todos eles podem apresentar alguns efeitos colaterais que muitas vezes são bem incômodos e muitas vezes acaba nem valendo a pena você tomar o remédio justamente pelos efeitos colaterais que ele tem, tá? Nem todo mundo vai sofrer com esses efeitos colaterais, mas quais são os principais efeitos colaterais dos triptanos, né? Que são esses que a gente comentou, o Naramig, o Maxalt e o Sumax, tá? Os principais efeitos colaterais podem vir como ânsia, né? Você pode ter ânsia, você pode ter azia, você pode ter uma dor ou um aperto no peito, na garganta, você pode ter um incômodo, não necessariamente é uma dor, mas um incômodo também na região do maxilar também pode acontecer. Você pode ter alterações gastrointestinais. Esses são alguns dos efeitos colaterais mais comuns. Então, esse efeito que você está dizendo, da crise de ansiedade que você teve pelo uso do Sumax Pro, já deixa um alerta para você, né? Que os triptanos, de uma forma geral, não são os melhores medicamentos abortivos que você pode utilizar para crise. É muito importante que, se você tem esses efeitos colaterais, comenta aí para mim quem mais tem efeito colateral quando toma o Sumax, por exemplo, ou Naramig, ou Maxalt. Se você tem esses efeitos colaterais muito significativos, é muito importante você trazer esses efeitos colaterais para o seu neurologista, para ele traçar uma outra estratégia medicamentosa abortiva de crise, tá? Porque é exatamente isso, tem muitas pessoas que acabam ficando nesse impasse, tomam ou não tomam medicamento, porque muitas vezes o efeito colateral dele acaba sendo muito mais incômodo do que a própria crise de enxaqueca, tá? Então é importante observar. E outra coisa, né? Em vez da gente pensar só nessa questão
do medicamento abortivo, a gente olhar para como é que tá o seu preventivo, né? Vamos lembrar que não é todo mundo que vai precisar tomar medicamento preventivo para controle de crises. E quando eu falo preventivo, né, não necessariamente é medicamento. Quando a gente fala de um tratamento preventivo, a gente fala de um preventivo de mudanças de hábito que pode ou não vir acompanhado de um preventivo medicamentoso. Mas nesse cenário, o que a gente tem que olhar? Por que você está precisando tomar Sumax Pro com frequência? Quer dizer que está muito desequilibrado aqueles 5 pilares da autocura que a gente sempre fala aqui, né? Então você precisa olhar com mais carinho, com mais atenção para o seu corpo para entender o que é que está em desequilíbrio. E uma ferramenta muito importante para isso é o Diário da Enxaqueca. Deixa eu ver aqui, ó, que alguém mandou uma mensagem. Tem várias mensagens que estão mandando. O pessoal tá falando de cefaleia atencional. A Carol, eu já vou falar sobre cefaleia atencional porque o pessoal mandou pergunta sobre isso também, tá? A Milka mandou assim: Tupiramato dá muito efeito colateral? Depende, Milka, vai depender do seu organismo, tá? Existe uma parcela dos pacientes que se dão muito bem com Tupiramato e existe uma parcela que acaba abandonando o tratamento por não suportar os efeitos colaterais da medicação. Então depende muito, muito do seu organismo, tá? Não tem como a gente prever se vai ser uma medicação boa ou não pra você, tá bom? Vamos lá. A Érica mandou assim: o que causa a enxaqueca? Bom, Érica, ainda não tá totalmente claro, né? O mecanismo completo das crises de enxaqueca. O que a gente já sabe é que ela começa, né, por um desequilíbrio bioquímico que acontece no nosso cérebro, em algumas regiões do nosso cérebro. E aí esse desequilíbrio está relacionado com neurotransmissores, neuropeptídeos e hormônios, principalmente a serotonina, que é um neurotransmissor conhecido como hormônio do amor. A serotonina, ela vai estar relacionada com diversas funções no nosso organismo, né, como sono, apetite, alterações de humor e comportamento. E é nesse cenário de alterações de humor e comportamento que a serotonina se faz tão importante também. Por quê? Esse mesmo desequilíbrio neuroquímico, né, da serotonina, ele não está relacionado só à enxaqueca. Ele também está relacionado com a depressão e com a ansiedade. É por isso que muitos pacientes, né, que sofrem com enxaqueca têm também alterações como depressão e ansiedade, ou uma, ou outra, ou as duas, tá? Comenta aqui pra mim quem sofre, além da enxaqueca, com ansiedade e depressão, ou ansiedade ou depressão. Vocês vão ver que isso é bastante comum. O que acontece? É o mesmo desequilíbrio neuroquímico, mas que vai se manifestar de formas diferentes em cada indivíduo. Então, assim, o que vai determinar se você vai ter a enxaqueca, a ansiedade ou a depressão, né? Se você já tem esse desequilíbrio neuroquímico. O que vai determinar isso são fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Eles vão estar relacionados, eles que vão ser essenciais para determinar se você vai ter essa manifestação desse desequilíbrio neuroquímico como enxaqueca, como ansiedade ou como depressão, ou como mais de uma delas ao mesmo tempo. Ali tem bastante gente comentando que sofre não só com enxaqueca, mas também com ansiedade e depressão. É por isso que eu sempre brinco, né, dizendo que tanto a ansiedade quanto a depressão são primas íntimas da enxaqueca, né? Elas andam de mãos dadas, né? Estão sempre próximas, porque elas têm a origem no mesmo desequilíbrio neuroquímico, tá bom? Bom, vamos lá. Aí a Érica também perguntou: tem cura? Não, Érica, a enxaqueca ela não tem cura, ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento e dá pra viver, dá pra ter qualidade de vida mesmo tendo enxaqueca, né? Como a gente já comentou agora, né? Fatores genéticos, comportamentais e ambientais estão relacionados com a manifestação dessa doença, né? Então, beleza, você tem um fator genético, isso a gente não consegue mudar, né? Sua mãe tinha, sua avó tinha, sua tia tinha, isso a gente não consegue mudar. Agora, os fatores ambientais e comportamentais a gente consegue mudar. E é isso que a gente faz aqui no Empoderamento da Enxaqueca com as mudanças de hábito. Eu ensino vocês, né, e a cada uma das minhas pacientes de uma forma mais íntima, de acordo com a sua rotina, com as suas possibilidades, com os seus objetivos, né, a modular esses hábitos, a modular esse ambiente de forma que ele não seja favorável ao surgimento das crises. Tudo bem? Então, por exemplo, alguém até comentou o estresse emocional, né? Então, o estresse é o quê? O estresse emocional, ele vem do quê? Você recebe algo de fora
E aí ele vai interferir no quê? Na forma como você lida com aquilo que você recebeu. No empoderamento da enxaqueca, é nessa parte que a gente trabalha. Como é que você lida com aquilo que você recebe, tá? Porque a gente não consegue controlar totalmente tudo que tá em nossa volta, né? A gente não consegue controlar o que a gente vai receber. Mas a gente consegue controlar como a gente vai absorver aquilo que a gente está recebendo. O quanto aquilo que a gente está recebendo vai impactar na nossa vida, na nossa saúde mental, tá? E tudo isso é treinável, tudo isso é modulável, tudo isso é aprendível, tá? Então a gente consegue, através das mudanças de hábito, começar a te mostrar o caminho certo para você percorrer, para você evitar, por exemplo, nesse caso do estresse mental que alguém até comentou, que tem um impacto tão grande a ponto de levar você a uma crise de enxaqueca, tá bom? A Erika também comentou assim: a minha aparece de várias formas, não sei se é alergia alimentar, estresse, aí dói todo o pescoço, não sei se é do estômago, do fígado, não sei se é por causa dos dentes ou do ouvido, eu também não sei qual exame o médico procurar. Desculpa, fiz várias perguntas. Imagina, Erika, vamos lá então, tá? Primeiro que a gente tem que entender, dente não causa enxaqueca, tá? Fígado também não causa enxaqueca. O que mais que você falou aqui? Você falou do fígado, do dente, do ouvido. O ouvido também não causa enxaqueca, tá? A gente tem outras patologias que podem acometer a região dos dentes, que podem acometer os ouvidos, que podem acometer o fígado, que podem levar, né, essas doenças podem levar a episódios, momentos de dor de cabeça. Mas o que a gente não pode, gente? A gente não pode confundir episódio de dor de cabeça com enxaqueca. Quando a gente faz essa confusão, tá? A gente favorece a desinformação dos outros. Por quê? Eu aposto que muitas de vocês já ouviram assim: nossa, tô com uma dor de cabeça forte, ai, tô com enxaqueca. Mas enxaqueca é só dor de cabeça? Não, gente. A enxaqueca é muito mais do que uma dor de cabeça. Então, cuidado. Existem sim doenças no fígado que podem levar a dores de cabeça. Existem sim alterações dentárias na articulação da ATM, por exemplo, que também podem levar a episódios de dor de cabeça. Existem alterações, né, no ouvido que podem te levar a episódios de dor de cabeça, mas não necessariamente isso vai ser uma enxaqueca, tá? Como que a gente classifica? Eu já vou até responder uma pergunta mais pra frente que me enviaram e aí eu já respondo junto, né? Qual que é a diferença de uma dor de cabeça comum para uma enxaqueca, tá? 80% das pessoas que sofrem com dor de cabeça sofrem com uma cefaleia comum, que é o que a gente chama de cefaleia tensional, tá? A cefaleia tensional era uma dor que normalmente, tá, gente? Isso não quer dizer que é todas as vezes, isso não quer dizer que só é cefaleia tensional se for assim, tá? Isso quer dizer que na maioria das pessoas, ela vai se manifestar como uma dor mais em aperto, pode ser uma dor mais empontada. Normalmente, ela é uma dor em aperto na cabeça toda. Parece que estão espremendo a sua cabeça. Ou parece que o seu cérebro tá inchado lá dentro e tá querendo pular, sair pra fora, tá? A dor de cabeça da cefaleia tensional, ela não vem acompanhada de outros sintomas além da rigidez cervical, tá? Normalmente, então, é uma dor que aperta na sua cabeça, é uma dor que vem com uma rigidez no pescoço, você sente o pescoço mais tenso. Mas quando e ela tem uma duração que pode variar de 30 minutos até dias e dias, a cefaleia tensional. Quando a gente fala da enxaqueca, a enxaqueca é uma dor que normalmente ela é pulsada, normalmente em metade da cabeça, e ela tem outros sintomas associados. E quais são os sintomas associados dessa dor de cabeça da enxaqueca, né? É a náusea, né, que é o enjoo, o vômito, que não necessariamente vai ter em todas as crises, e o aumento da sensibilidade à luz, a som e a cheiro. Ou seja, o barulho vai incomodar mais, pode ser um som baixinho pra você, vai estar um negócio que tá te incomodando muito. A luz normal, a luz do sol, a luz de casa, pra você parece que estão enfiando um negócio dentro do seu olho. É extremamente incômodo, tá? Os cheiros podem ser até cheiros de comida mesmo. Eles podem se tornar totalmente enjoativos, eles podem se tornar insuportáveis pra você, ainda que seja um cheiro que a maioria das pessoas e que você num estado normal considere gostoso e tudo bem,
mas durante a crise de enxaqueca você vai estar com o olfato mais sensível, né, a audição mais sensível e a visão mais sensível, tá? Então esses são sintomas que vêm junto com a dor de cabeça da enxaqueca. Então quando a gente fala, né, de enxaqueca, ela vem acompanhada desses outros sintomas, tá? Já a cefaleia tensional não. E aí, já respondendo a pergunta que fizeram sobre isso, né, tanto a cefaleia tensional quanto a enxaqueca, elas podem ter o estresse como gatilhos de crise, tá? Isso pode acontecer, tá? Mas são dores de cabeça diferentes. Pra gente entender só um pouco, existem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça, tá? A enxaqueca é um desses tipos, a cefaleia tensional é outro desses tipos, tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver aí, o pessoal tá mandando um monte de perguntas, o pessoal tá comentando aí. A Cláudia, que o pessoal tá falando que tá concordando, ela falou assim, Fê, por experiência própria, enxaqueca é questão de qualidade. Enquanto estivermos vivendo com problemas infelizes, mais dor de cabeça teremos. Cláudia, isso por quê? Isso porque você tem um fator emocional importante envolvido. Mas nem todo mundo que sofre com enxaqueca tem um fator emocional importante envolvido, né? Mas, de uma forma geral, quando você fala é uma questão de qualidade, eu concordo no sentido do que a enxaqueca é uma doença que tira a qualidade de vida da pessoa que sofre com ela, né? É por isso que ela é tão debilitante, né? É por isso que muitas pessoas perdem o emprego por conta da enxaqueca, né? Então a gente precisa olhar para a enxaqueca com um olhar muito atencioso e a gente precisa ter um olhar para nós mesmos, né? Muito compreensivo também. Mas ser compreensivo consigo mesma não quer dizer, né, que você tenha que ter pena da sua situação. Isso quer dizer que você tem que olhar para ela da forma real como ela é e traçar estratégias para que a gente possa evitar que ela tenha um impacto tão grande na sua vida. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa diminuir a frequência e a intensidade das suas dores, porque com isso a gente consegue fazer com que você volte a ter uma melhora na qualidade de vida. Mas para isso a gente precisa de autoobservação, a gente precisa que você entenda o que está em desequilíbrio. Então você está dizendo, enquanto a gente está infeliz, isso quer dizer o quê? Que existe um fator emocional importante que a gente precisa olhar com carinho para tentar melhorar. E quando a gente melhorar essa infelicidade, consequentemente, muitas outras coisas vão andar de uma forma melhor na sua vida. E aí a gente vai ter uma diminuição das crises também. Tudo bem? Vamos lá. A Marta, acho que é Marta. Uma médica disse que o uso de Naramig é a mesma coisa que usar cocaína. O que acha? Eu acho que ela é bem extremista, essa sua médica, né? Não, gente, não é a mesma coisa. O que ela pode querer dizer, né, sobre comparar? Primeiro que assim, eu acho que é totalmente desnecessário você comparar uma droga como uma cocaína, né, com a medicação preventiva, com a medicação abortiva de crises. Talvez o que ela queira dizer, né, é que não vai te fazer bem o uso em excesso. Pode ser isso, eu não sei o que é. Só ela mesmo pra te explicar o que ela quis dizer com isso. Mas que ele faz o mesmo mal que uma droga como a cocaína faz no seu organismo, isso não é fato, tá? Isso não é verdade. Talvez ela tenha usado essa expressão, essa comparação pra te assustar um pouco e fazer com que você não utilizasse a medicação, tá? Gente, como é que tá a ingesta de água de vocês? Ó, a minha já foi metade. E a de vocês, como é que tá? Vamos lá. A Miris Marinho mandou: Oi, Fer, gostaria de saber se gengibre e cúrcuma pode ser usado por quem tem hipertireoidismo. Não, Miris, o que acontece? Eles não costumam ser indicados, nem o gengibre nem a cúrcuma. Tanto o gengibre quanto a cúrcuma, eles são termogênicos, né? Eles aceleram um pouco o metabolismo. E pra quem tem hipertireoidismo, já tem um metabolismo um pouco mais acelerado. Então ele não costuma ser indicado. Se você tá buscando outras fontes
de anti-inflamatórios naturais, que a gente sempre conversa aqui, usa o própolis. O própolis não é contraindicado para quem tem hipertireoidismo. Você pode utilizar o própolis, o extrato de própolis no lugar do gengibre, tá bom? Vamos lá. A Sandrinha mandou assim: estou tomando atenolol, está me fazendo bem. Tenho 1 mês sem enxaqueca, a última crise foi quando me aborreci. Boa! Então o que a gente precisa fazer? Se o medicamento preventivo está fazendo efeito, mas você ainda tem esses episódios de crise por alterações emocionais, a gente precisa trabalhar um dos pilares, né, da autocura, que é o controle das emoções, gestão das emoções, tá, gente? Então a gente é o que a gente já conversou aqui, né? Que a gente não consegue controlar tudo que vem pra nós, mas a gente consegue sim controlar a forma como a gente vai lidar, o como a gente vai absorver aquilo que tá chegando pra gente. Esse é um dos pilares da autocura. Vamos lá. Oi, Fer. A Rose mandou assim: oi, Fer, o que devo fazer em crises de enxaqueca? Se não tomo medicamento, tipo Sumax e Maxalt, não consigo. A dor é muito forte e incapacitante. Por outro lado, dizem que o medicamento faz efeito rebote. O que fazer? Pois é, Rose, se você tá precisando tanto, né, desse Maxalt, desse Sumax, é como a gente já comentou. Quer dizer que o seu tratamento preventivo, ele não tá bom. Ele não tá sendo eficaz. Como que tá sendo o seu tratamento preventivo? O que você tá fazendo para evitar as crises de enxaqueca? Essa é uma pergunta que eu quero a resposta de vocês, galera. Estamos em 68 pessoas agora. Eu quero a resposta de vocês. O que é que vocês fizeram hoje para evitar a crise de enxaqueca? Comenta aí pra mim. Esse é o tipo de pergunta, né, que eu trabalho muito com as minhas pacientes, que vocês precisam ser capazes de fazer e responder todos os dias. O que é que você fez hoje para evitar ter crises de enxaqueca, tá? Porque assim, se você tá recorrendo sempre ao medicamento abortivo, quer dizer que seu preventivo não tá bom. E o que eu mais recebo de mensagem são pessoas falando assim: Fer, eu já tentei de tudo. Eu falei: então conta pra mim o que é que foi que você tentou. Tentei amitriptilina, tentei tupiramato, tentei um monte, tem todos os remédios possíveis. Aí eu falo: então você não tentou de tudo, você tentou só um monte de remédios, né? E o que você fez por você? Ai, gente, olha, galera, tomei muita água, deixei a preocupação de lado, fiz caminhada, cuidei da alimentação, fiz exercício. Por que você não tomou chá, Paty? Qual que é o problema do chá? O chá não tem problema. Fiz caminhada, alimentação, boa, gente, é isso. Ai, gente, como eu amo vocês. É isso, tá? É isso que eu quero, que todos os dias vocês olhem pra vocês na frente do espelho e que vocês consigam responder. O que é que vocês fizeram pra evitar a crise de enxaqueca hoje? Beleza, você fez, vamos pensar assim, ó, você fez a hidratação, né? Tomei bastante água. Mas você teve crise? Tive. Então quer dizer que só a água não foi suficiente. O que você vai fazer amanhã para evitar a crise, além da água, entendeu? Então você tem que ir traçando as metas. A gente tem que pensar, né, quanto mais o que eu chamo de mini hábitos, né? Eu vou trazer um pouco disso no curso. Falando nisso, vai ter curso ano que vem, hein, gente? Quero ver todo mundo lá, né? E eu vou explicar um pouco sobre os mini hábitos que são essenciais pra gente poder controlar o surgimento das crises de enxaqueca, né? Então eu preciso que todos os dias vocês comecem a se olhar, se questionar, né? E dizer pra você que nem, ó, ali, ó, tomei Neosaldina. Mas isso não foi o que você fez. Isso foi algo passivo. Você tomou o remédio e esperou que você não tivesse crise de enxaqueca. Agora eu quero saber o que você fez de ativo, que partiu de você, que teve uma demanda sua, que teve um esforço seu, que teve um pensamento bom em cima disso, pensando em evitar a crise. O que é que você fez para evitar a sua crise? Tá? Então, Rose, a questão é essa, realmente, o excesso desses remédios vão causar o efeito rebote, o uso frequente desses remédios vai te trazer o efeito rebote, você vai ter uma dor, assim que acabar o efeito dessa medicação, uma dor mais intensa, uma dor que vai ter uma duração maior, vai ser mais difícil de controlar, tá? Então a gente tem que olhar o quê? Pro seu preventivo. Fer, não sei direito por onde começar, não sei o que eu tô fazendo. Eu respondi nos stories isso ontem, né? Você tem 3 alternativas. Você pode reobservar de novo o seu diário da enxaqueca. E se você não tem um diário, a gente já achou o primeiro erro. Você pode marcar uma consulta e eu vou te ajudar a encontrar onde é que tá esses desequilíbrios. Ou você pode esperar em janeiro que vai surgir aí novidades no nosso curso e fazer o curso dos 5 pilares da autocura, tá bom? Vamos lá, gente.
A Lady Mar mandou assim, ó. Eu estou em tratamento com amitriptilina 25mg. Melhorei minhas crises. Se eu parar, volta tudo como era antes, as crises fortes de perder o dia? Lady Mar, o que acontece? Isso vai depender. Primeiro, há quanto tempo você tá sem crise, tá? Pra quem sofre com enxaqueca crônica, né? Os médicos só vão começar a considerar a retirada da sua medicação depois de 3 meses sem crise, tá? E o que acontece, né? A amitriptilina, né, que você falou que tá tomando. Não retire a medicação sozinha, tá? Você precisa do suporte médico, do acompanhamento médico, pra que você consiga retirar a medicação, tudo bem? Se você tirar essa medicação do nada, sozinha, você tem grandes chances de começar a ter novos episódios de dor e você tem grandes chances de ter outros efeitos que vão surgir pela abstinência da medicação. Fer, isso quer dizer que eu tô viciada na medicação? Não, mas isso quer dizer que o seu corpo está acostumada com aquela dose daquela medicação. A retirada, ela é feita gradualmente, da mesma forma que a introdução da medicação é feita gradualmente, tá? Então, se você tá sem dor há 3 meses, pelo menos, e você tinha dor todos os dias, por exemplo, o que você precisa fazer? Você precisa marcar uma consulta com seu neurologista, conversar que você tá há 3 meses sem crise, e a partir daí, ele vai começar a fazer uma redução gradual dessa medicação. Fer, eu vou voltar a ter crise de novo depois que eu tirar a medicação? Depende, não tem como a gente saber. Tem muita gente que consegue ficar sem nada de medicamento preventivo, tem gente que acaba ficando com doses baixas. Isso vai depender do seu organismo e depender do que você está fazendo para evitar as crises. Por quê? É muito comum que enquanto a gente está com a medicação, a gente vai e chuta o pau. Nem liga para as mudanças de hábito. Ah, tô tomando remédio, tá sob controle minhas crises, nem se importa com as mudanças de hábito. E aí, a partir do momento que você cessa essa medicação e continua chutando pau nos seus hábitos, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que as crises se instalem com uma maior facilidade, tá? E aí, você vai logo culpar que foi a retirada do remédio. Na verdade, não. O que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender que no momento em que a gente tá com medicamento preventivo, que na verdade ele não necessariamente vai ser pro resto da vida, tá? A ideia e o ideal é sempre que esse medicamento preventivo seja retirado, depois que ele alcançar o potencial dele, você conseguir reequilibrar as coisas. O ideal é o quê? Que enquanto você está fazendo uso desse medicamento preventivo, você ajuste todas as suas mudanças de hábito. Você reequilibre todos os fatores em desequilíbrio. Por quê? Porque aí você vai poder retirar essa medicação com segurança e suporte médico, tá? Não retire sozinho, gente. E você não vai estar suscetível a tantas crises. Por quê? Porque todo o ambiente você modulou, deixando ele desfavorável ao surgimento das crises. Beleza? Vamos lá, gente. Próxima pergunta. A Suzana. Fer, o cigarro é um agravante da enxaqueca? Suzana, o que acontece? Já tem alguns estudos, sim, que relacionam, né, o tabagismo com um aumento da manifestação das crises de enxaqueca. Então, a fumaça do cigarro, ela tem monóxido de carbono. O que esse monóxido de carbono faz? Ele, lá no nosso sangue, ele ocupa o espaço da molécula de oxigênio. Então, ele vai diminuir a oxigenação. Isso, por si só, pode ser um fator que pode te levar tanto a episódios de dor de cabeça, quanto a episódios de enxaqueca, tá? Além disso, a nicotina, ela tem um efeito tóxico no nosso cérebro. E aí ela também vai inibir algumas funções hepáticas do nosso fígado, né? E aí tudo isso também pode favorecer o surgimento das crises de enxaqueca. Então o ideal é, se você fuma, é importante que você controle o consumo desse cigarro e, se possível, que você pare de fumar. Quando a gente fala em pacientes com enxaqueca com aura, isso é extremamente importante. Por quê? Porque esses pacientes têm mais risco de doenças como AVC. E o tabagismo, por si só, ele já aumenta o risco dessas doenças cardiovasculares também. Então, se você sofre com enxaqueca com aura, aí, gata, é essencial que você corte a utilização, né, o consumo do cigarro, tudo bem? E dos anticoncepcionais combinados, aqueles que têm estrogênio também. Vamos lá. A gente, eu sou péssima pra ler.
Bom, vamos lá. Fer, boa tarde. Não estou mais aguentando sentir enxaqueca. Não sei mais o que fazer. Acho que é a minha alimentação. Tudo que eu como me dá enxaqueca. O que você precisa fazer então, né? Se você, né, já acha que a alimentação é o primeiro passo que você precisa mudar, tá, gente? São 5 pilares. Se você acha que a alimentação é o primeiro passo que tá errado, você já deu um passo na frente, que você já enxergou onde é que tá um dos desequilíbrios. Pode ser que você tenha ainda mais desequilíbrios, mas pelo menos um você já enxergou. O que você tem que fazer? Pra quem sofre com enxaqueca e sente essa relação alimentar, primeira coisa, diminuir o consumo de alimentos industrializados. Eu sempre falo isso. Corte mais e abra menos. Corte mais alimentos, abra menos pacote, tá? Quanto menos pacote de comida você abrir, mais saudável vai estar sendo a sua alimentação, tá bom? Então, evite alimentos industrializados, evite comer frituras, controle o consumo do açúcar, o consumo do carboidrato. Esse é um bom caminho. Coma comida de verdade, coma comida que você olha pra ela e você sabe da onde ela veio, tá? Então, por exemplo, você sabe da onde veio o milho, você sabe da onde veio a abobrinha, você sabe da onde veio a berinjela, a cenoura, o pepino, a alface, o tomate. Agora, da onde veio o macarrão? Da onde veio o salgadinho? Da onde veio a bolacha? Entendeu? Então, busque por comidas que sejam mais naturais. Esse é o primeiro passo que você precisa dar, tudo bem? Quem pode te ajudar muito nesse processo? Uma nutricionista. Isso é extremamente importante. Isso pode te ajudar a entender o que é que está em desequilíbrio na sua alimentação também. Outra coisa importante, comece a introduzir, né, alimentos anti-inflamatórios na sua rotina. Gente, aqui tem muito conteúdo de graça pra vocês. E nos meus destaques tem o suco anti-inflamatório. Eu fiz o Reels da água de coco com gengibre, né? Eu explico sobre a importância do salsão como anti-inflamatório, do gengibre, da cúrcuma, do própolis. Eu dei receita de shot matinal. Então tem muita coisa que vocês podem utilizar como anti-inflamatório pra vocês tentarem melhorar a sua saúde intestinal também, tá bom? Eu vi alguém perguntando aqui sobre óleos essenciais. O óleo essencial, que o óleo essencial ajuda na crise de enxaqueca. E aí embaixo perguntaram se o óleo essencial ajuda na crise. O óleo essencial pode ajudar, né? O óleo essencial ele vai ajudar mais como preventivo, tá, gente? Por quê? O óleo essencial não é que ele vai resolver o problema da crise de enxaqueca, mas ele pode atuar no quê? Por exemplo, a sua crise veio por um excesso de estresse, por uma ansiedade, por uma noite mal dormida, por exemplo. E aí a gente tem o óleo essencial de lavanda, por exemplo, que poderia ser utilizado para diminuir esse impacto dessas alterações, porque essas alterações favorecem o surgimento de crise. Então ele contribui para o controle das crises meio que indiretamente. Ele vai contribuir ajudando a controlar o fator que em desequilíbrio favorece o surgimento da crise. Não que ele vai fazer com que a crise não surja, tá? Então, um óleo essencial bastante comum que eu costumo indicar para as minhas pacientes, né? Que tem uma questão de sono importante, que tem uma questão de ansiedade importante, é o óleo essencial de lavanda. E durante a crise, episódio de dor mesmo da crise, o de hortelã-pimenta. São os óleos essenciais que eu costumo indicar. Mas existem outros óleos essenciais, eu posso indicar depois para vocês no Instagram, de uma menina que fala, muito bem sobre os óleos essenciais. Ela domina muito sobre óleos essenciais. Eu posso deixar pra vocês na descrição da live depois, tudo bem? Vamos lá. A Paula. Fer, tomo pílula já faz bastante tempo. Isso pode ser uma causa para as minhas enxaquecas, pois tomo direto, sem pausas. Paula, se você toma ela sem pausa, provavelmente você tá tomando a pílula que tem só progesterona e não estrogênio, tá? Essa pílula é uma das pílulas que acaba sendo indicada para que acaba sendo muito indicada para quem sofre com enxaqueca pela questão de não ter o estrogênio. Agora sim, de verdade, né? Para pensar. O que leva a gente a episódios de crise de enxaqueca menstrual são desequilíbrios hormonais, alterações em níveis hormonais, flutuações hormonais. E aí você todo dia pega lá e toma um monte de hormônio. A dose não é personalizada, é um padrão um padrão X, né, que é utilizado para todas as mulheres. E aí? Você acha que isso vai ajudar a reequilibrar teu corpo?
A grande maioria das mulheres que tomam anticoncepcional hormonal sentem piora nas crises de enxaqueca. Existem sim uma ou outra mulher que vai sentir melhora. Elas são a exceção, tá, gente? O anticoncepcional, de uma forma geral, ele pode potencializar os desequilíbrios hormonais, ele pode potencializar o surgimento das suas crises de enxaqueca, tudo bem? Vamos lá. Ali a Bruna falando, né, da hortelã-pimenta que funciona pra ela usa hortelã-pimenta. Boa, Bruna. Vamos lá. A Cecília, Fê, sinto muita dor facial na região nasal e abaixo dos olhos, todos os dias. Início do ano fiz uma tomografia na face e acusou sinusite com aspecto de cronicidade e calcificação. Tomei antibiótico por 12 dias seguidos, melhorei. Mais uns 2 meses depois voltou tudo de novo. Essa dor que sinto pode ser da enxaqueca ou da sinusite que é crônica? Me explica, por favor. Bom, quando a gente fala numa sinusite crônica, é uma sinusite que você tá com sintomas por pelo menos 3 meses. Tudo bem? Isso é uma sinusite crônica. Agora, o que a gente tem que observar? Beleza, você tava com a sinusite, daí você tomou antibiótico, 12 dias, 0 bala, ficou bem. E aí essa sinusite depois voltou, e a sua dor voltou também. O que a gente tem que olhar? Quando a gente fala de doenças respiratórias de repetição, rinite, sinusite, asma, tá? Quando a gente fala de doenças respiratórias, tá? A gente tem que olhar sempre pro seu intestino. Por quê? E aposta que ninguém nunca pergunta pra você da sua saúde intestinal. Só trataram sua sinusite, dando um remedinho pra você e falando, vai pra casa, toma um remédio, daqui vai passar, né? A gente tem que olhar o seu intestino, né? A desbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins que a gente tem no nosso intestino, elas favorecem o surgimento de doenças respiratórias, principalmente rinite e sinusite, tá? Então, se você tem rinite e sinusite de repetição, a gente precisa olhar como está a sua saúde intestinal. Você tem muitos gases? Você tem muitos arrotos fedidos? Você tem diarreia com frequência? Você tem intestino preso? Você se sente muito estufada depois que você come? Você tem muita acne? Você tem muita celulite mesmo sendo magra? Tudo isso são fatores que levam a gente a pensar numa desbiose intestinal. E aí essa desbiose intestinal, enquanto não for tratada, você tá tratando só o resultado dela, tomando um antibiótico para sua sinusite. Mas o problema ainda tá lá. As bactérias no seu intestino ainda estão desreguladas, tá? E aí é importante buscar por uma nutricionista, que ela vai conseguir fazer um trabalho para reequilibrar, né, as bactérias do seu intestino, né? Utilizando probióticos, utilizando pré-bióticos, enfim. Os nutricionistas têm diversas estratégias para melhorar essa questão da desbiose intestinal. Pode apostar, muito provavelmente é o seu intestino que está relacionado com isso. E aí sim, melhorando essa questão da desbiose, aí a gente vai poder observar e entender se a sua dor era da sinusite ou se era da enxaqueca, tá bom? Vamos lá. A Michele, ultimamente quando eu tomo Max Out ou Naramig para as crises, eu sinto uma ardência na região dos seios nasais, como se fosse sinusite. E meu maxilar fica bem dolorido para comer, como se estivesse dormente. Pode ser alergia? Tenho alergia de diclofenaco e de pirona. Michele, como a gente comentou no comecinho da live, o que acontece, né? No Sumax, tanto no Sumax quanto no Naramig quanto no Max Out, a gente pode apresentar alguns efeitos colaterais. E esse efeito de uma sensação, eu até comentei que não era uma dor, era uma sensação estranha na região do maxilar, ela pode ser sim efeito colateral da medicação. Isso não quer dizer que você é alérgica a essa medicação, mas isso quer dizer que você é sensível ao efeito colateral provocado por ela, tudo bem? Nesse caso, o ideal é que você evite a utilização dessa medicação. Vamos lá, gente, como é que tá a água de vocês? Ali, todo mundo comentando, pois é, né, gente? E esses medicamentos, né, os triptanos são bem caros, né? E a gente acaba tendo, né, quando a gente não tá com o controle das crises, a gente acaba utilizando eles com uma frequência muito grande, né? E é por isso que é tão importante para a sua saúde como um todo, além da saúde no seu bolso, que a gente faça um bom tratamento preventivo ali, gente. Um monte de gente comentando que toma todos os dias o Naramig, né? A gente precisa, pra ontem, começar
as mudanças de hábito para tentar diminuir essa frequência e essa intensidade. Paty, já vou responder a sua pergunta que você mandou aqui, peraí. A Joelma mandou assim: como tratar a enxaqueca no início? Eu só sinto dor quando como algo que não me cai bem. Toma remédio e passa. Tem que passar com um especialista? Joelma, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um diário da enxaqueca. Por quê? Porque você precisa entender, né, o que é que você come que te dá crises. Esse é o melhor caminho pra você, tá? Não necessariamente você precisa... É lógico, né? Você pode passar com um neurologista, né, pra tentar entender quais são os outros fatores relacionados também, mas, a princípio, é isso. Você precisa fazer uma lista no diário da enxaqueca do que é que você come que te leva a crises de enxaqueca e evitar o consumo desses alimentos. Além disso, tem que olhar todos os outros fatores, né? Os 5 pilares. Vamos lá, pessoal que tá aqui, ó. Quem é que lembra quais são os 5 pilares da autocura que eu falo em todas as lives? Quem é as de sempre, comenta aqui. Quem são as de sempre, comentam aqui pra galera nova descobrir quais são os 5 pilares da autocura que eu sempre falo pra vocês e que vai ter curso ano que vem pra ajudar vocês a controlá-los. Quais são? Vamos lá. Comenta aí pra mim enquanto eu mato minha água. Quais são os 5 pilares da autocura, gente? Lu, não precisa morrer de medo de aneurisma, tá? Quem tem enxaqueca tem a mesma chance que qualquer outra pessoa tem de ter um aneurisma, tá? A enxaqueca não aumenta o risco de aneurisma. A gente tem vídeo sobre isso. A enxaqueca não leva à morte também. Antes que vocês falem sobre isso. Vamos lá. Quais são os 5 pilares? Alimentação. O que mais? Alimentação, arrasando em alimentação, atividade física, hidratação, controle do estresse e controle do sono, melhora do sono. Então a gente tem 5 pilares da autocura: alimentação, hidratação, controle do estresse, atividade física. Esse controle do estresse é controle emocional, tá, gente? Controle do estresse, ansiedade, atividade física e sono. 5 fatores, né? 5 pilares da autocura. São eles que precisam estar em equilíbrio pra gente evitar as crises de enxaqueca. Beleza? Vamos lá, gente. Próxima pergunta da Paty. Sou nova aqui. Tudo me dá enxaqueca. Tratamento para varizes, pro couro cabeludo, chá de cavalinha, chá de salsinha, cacau. Não fiz tratamento ainda porque o remédio causa queda de cabelo e o outro engorda. Meu Deus, vivo à base de Sumax Pro e não sei. E se não tomar logo, aí vou pro hospital tomar na veia ou soro, porque chega a vomitar. O que faz? Primeiro, Paty, a náusea e o vômito são comuns das crises de enxaqueca. Acontece que na região durante a crise de enxaqueca, a gente tem ativação de uma região do nosso cérebro que vai fazer com que o nosso intestino, o nosso estômago, ele diminua a movimentação e a atividade dele. Essa diminuição de movimentação e de atividade leva a gente aos sintomas de enjoo e vômito. Então isso é comum das crises de... não é nem só comum, ele é normal das crises de enxaqueca. O enjoo e o vômito podem sim surgir, tá? Independente da intensidade da sua crise, eles podem surgir. O que acontece? Se tudo que você come e tudo que você faz te leva a crises, o que a gente tem que observar? Muito provavelmente, vários desses 5 pilares que a gente está comentando aqui estão em desequilíbrio. Além disso, o que a gente tem que olhar? A sua saúde intestinal, tá? Pode ser que o seu intestino não esteja legal e aí sim, tudo que você come te leva a crises. Por quê? Porque você não está absorvendo direito os nutrientes da alimentação, porque está passando muita coisa nessa barreira do seu intestino que não era para passar. Esses restos alimentares que estão passando, que não estão sendo bem digeridos, vão para sua corrente sanguínea, eles vão ativar o seu sistema de defesa, eles vão gerar inflamação, e qualquer inflamação no nosso organismo favorece o surgimento de crises de enxaqueca. Muito provavelmente é isso que está acontecendo com você. Então observa lá, volta um pouquinho, os 5 pilares da autocura. Observe esses pilares, eles estão sob controle no seu dia a dia, no seu organismo? Não, Fer, não estão. Então o primeiro passo que você tem que fazer é reequilibrar esses 5 pilares. É deixar seu corpo, né, em equilíbrio, tudo bem? Vamos lá.
A Geda mandou assim: Fer, primeiramente, Feliz Natal. Quero que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Muito obrigada, querida. A Cid mandou assim: Fer, tive enxaqueca, fiquei com o lado do rosto todo dormente, dolorido por 3 dias. Será que foi devido à enxaqueca? Já tive outras vezes, mas não é sempre que tenho dores que fica. Pois é, Cid, isso é aura, tá? Essa dormência e esse formigamento que surgiu no seu rosto, ele pode surgir tanto no rosto, ele pode surgir no braço. O que acontece, né? Essa aura que a gente chama de aura sensorial, aura sensitiva, ela pode vir como dormência e como formigamento, tá? Não é normal que ela dure tanto tempo. Normalmente a aura dura de alguns minutos, de 5 a 20 minutos mais ou menos, até 1 hora antes da dor de cabeça, da enxaqueca se instalar. Em alguns casos, o que não é comum, ela pode ser uma aura mais persistente, ela pode durar por mais tempo. E é isso, não é porque você teve uma crise de enxaqueca com aura que todas as suas crises de enxaqueca serão com aura. Não, você pode ter a crise de enxaqueca sem aura, na grande maioria das vezes, em alguns momentos apresentar a aura, tudo bem? Boa, Gê, desse ano vai. Esse ano que você diz 2021, né? Tem muita gente que tá deixando pra marcar a consulta pro ano que vem. Inclusive, eu ia falar pra vocês, gente, eu tô com as últimas vagas de janeiro, tá? Senão quem tentar marcar ano que vem só vai conseguir pra depois de janeiro. Então já vai perder o primeiro mês do ano sem começar a fazer as mudanças. Então quem quiser garantir sua vaga já pra janeiro ainda tem algumas vagas, me manda direct que a gente marca a consulta. Vamos lá. A Rosângela, qual hormônio que pode estar em falta que causa a enxaqueca? A questão não é que é o hormônio que está em falta que causa a enxaqueca. Principalmente quando a gente fala na questão hormonal, né? Menstrual, né? São os desequilíbrios hormonais. O seu corpo em desequilíbrio, alguns hormônios em desequilíbrio, no caso da enxaqueca menstrual, o estrogênio e a progesterona em desequilíbrio, eles podem favorecer o surgimento das crises de enxaqueca, tá? Porque chega um certo tempo a medicação preventiva deixa de fazer efeito? A Rosângela perguntou. Rosângela, porque o nosso corpo se adapta, ele se acostuma com aquela medicação. E aí o que acontece? Quando isso acontece, isso não acontece com todo mundo, tá? E isso não acontece com todos os remédios. O que acontece? Quando isso acontece, você precisa buscar o seu neurologista, porque aí ou ele vai mudar a dose da medicação, ou ele vai mudar a medicação. Tudo bem? A Aldinha mandou assim: qual a diferença entre a enxaqueca e a cefaleia tensional? Ambas podem ser causadas por estresse? Aldinha, essa foi a pergunta que eu falei, que eu já respondi logo no começo, tá bom? A Patrícia mandou: Feliz Natal, posso trocar o gengibre ralado por gengibre em pó? Quantos gramas? Pode, Paty. O que acontece? O recomendado é que a gente consuma no dia uma dose máxima de 10 gramas de gengibre in natura. E quando a gente fala do gengibre em pó, a quantidade máxima que a gente pode consumir no dia são 5 gramas, que equivale a uma colher de sobremesa. Se você tá falando, né, da água de coco com gengibre, você vai parcelar essa colher de sobremesa na quantidade de vezes de água de coco que você vai tomar no dia. Se você tá falando do shot matinal, aí você pode usar só a pontinha da colher e usar o resto nas outras vezes que você for tomar água de coco com gengibre, tá bom? A Maine mandou assim: qual o melhor remédio para o tratamento da enxaqueca? Amato ou Amitril? Tenho crise de enxaqueca há anos, mas já não tomo Amato há bastante tempo. Deveria voltar a tomar, já que tenho pelo menos 3 vezes na semana dores fortes de cabeça? Primeiro, o Amato é um anticonvulsivante, tá? E o Amitril, que é a amitriptilina, ele é um antidepressivo. Eles são remédios totalmente diferentes, tá bom? A utilização de cada um deles vai depender, né, da sua consulta com o seu médico, com o seu neurologista. Vai depender da frequência, da intensidade das crises, do estilo de vida. Diversos fatores são levados em consideração na escolha da medicação preventiva. Agora, se você está tendo crises de novo, quer dizer o quê? Que algo está desregulado novamente, né? E aí, qual que é o melhor caminho? Em vez da gente pensar logo em se entupir de remédio, vamos olhar o que é que está em desequilíbrio no seu corpo. O que é que está em desequilíbrio, né? Você tá com uma crise de enxaqueca que é mais no período menstrual, é só alteração hormonal? Ou você tem uma crise de enxaqueca por diversos fatores?
ou você não faz ideia do que tá em desequilíbrio. O que vai ajudar a gente, né, a melhorar, né, nesse cenário? É fazer o diário da enxaqueca. Quando você faz esse diário, aí você vai conseguir enxergar qual é o desequilíbrio. Se você está totalmente perdida, esse é o primeiro passo. Faça o diário da enxaqueca, beleza? A Paty, estou 100% fazendo 5 pilares, mas o que me impressiona é que alguns chás e vitaminas causam dor. Existe algum exame para saber se tem intolerância? Existe, tá? Existem exames para intolerâncias alimentares. Você pode procurar tanto um clínico geral, que ele consegue pedir, quanto um nutricionista. Na verdade, é melhor você buscar um nutricionista. E aí ele pede os exames bem específicos, tá? E vai mostrar quais são as intolerâncias que você pode ter. E é importante você falar, é isso mesmo, tá? Mesmo quando a gente faz os 5 pilares, se a nossa saúde intestinal, na verdade a gente pode até acrescentar o 6º, né? Saúde intestinal, quando a gente fala da saúde intestinal e ela não tá ok, né? Ela vai favorecer o desequilíbrio e o surgimento de crises ainda, tudo bem? Vamos lá. A Ateliê para Elas falou, Fer, você falou que tem que deixar os grãos de molho. Já faço isso. O que me deixou em dúvida é quanto a chia e a linhaça que deixo de molho para consumir. Só que toma a água que elas ficam de molho. Errado ou certo? Tem que descartar essa água? O que acontece? Quando a gente fala da chia, por exemplo, a gente deixa ela de molho por quê? Não é pela questão, nesse caso, tá, da chia, não é pela questão do antinutriente. O da chia é porque você viu como a semente da chia é pequenininha e quando você deixa ela na água de molho, ela incha. Se a gente não faz isso com ela fora do corpo, boa, ela tá aqui. Se a gente não faz isso com ela fora do corpo, ela vai inchar onde? Dentro do nosso corpo, dentro do nosso estômago e do nosso intestino. Então é nesse cenário, tá? Não tem problema, você precisa sim deixá-las de molho e nesse caso você pode consumir elas após o molho da forma que você tem feito, tá bom? A Jo mandou assim, Fê, tenho consumido diariamente água de coco e percebi que minhas crises diminuíram. Também tenho evitado frituras. A água de coco hidrata mais que a água normal? Jo, o que acontece? Não, tá? É que a água de coco, ela ajuda a repor eletrólitos, que são sais minerais que a gente perde do nosso corpo através do suor e enfim, a gente vai perdendo eles ao longo do dia, tá? Ela ajuda a repor isso, mas a água natural é essencial. Por que a gente não pode tomar muita água de coco? No sentido de, eu falo muita água de coco no sentido de vou substituir a água comum pela água de coco. Porque a água de coco também tem açúcar, né? O coco tem frutose, que é o açúcar natural dele, né? Então, se a gente toma muita água de coco, né, no lugar da água comum, a gente vai ter um excesso de açúcar no nosso organismo também, tá? Então, a gente não pode substituir a água comum pela água de coco, tá? Tanto é que com as minhas pacientes, a água de coco, ela não entra na meta hídrica. Ou seja, vamos lá, como é que faz a conta da meta hídrica? É 35 ml de água, já fiz o vídeo sobre isso. 35 ml de água vezes o seu peso. Isso é o mínimo que o seu corpo precisa de água para funcionar bem, tá? Então, além do valor que vai dar essa conta, que é o quanto de água mineral que você precisa tomar, vai ter lá o seu copo de água de coco com gengibre, mas ele não entra na meta hídrica, tá? Porque você precisa de água mineral para o seu corpo funcionar adequadamente, tudo bem? A João mandou assim, Fer, sei que nenhum anticoncepcional é bom, ainda bem que você sabe, mas qual é o que faz menos mal? Tipo Cerazete, uso contínuo, porém um só hormônio, ou Diane, 2 hormônios, mas com pausa? Eu não gosto de opinar nesse papo de anticoncepcional, né, gente? Eu fiz uma live sobre isso, deixei bem claro meu posicionamento em relação a eles, tá? O menos pior, dentre os 2 que você citou, é o que só tem progesterona, é o que não tem estrogênio. Dentre esses 2, ele é o menos pior. Mas, como você já disse, sei que nenhum anticoncepcional é bom. Ainda bem que você sabe, não sei por que raios você tá insistindo em tomar anticoncepcional, então. É que nem me perguntaram no Fer Me Explica no Stories. Fer, qual que é o método que eu posso utilizar pra não engravidar que não faça mal pro meu corpo? Camisinha. Né? Não precisa de anticoncepcional. A Cicleane mandou assim. Fer,
Fer, me explica o que devo fazer quando estiver sentindo tontura. Eu sinto muita várias vezes ao dia. O que a gente precisa observar? Mulher do céu. Não, ainda que exista enxaqueca, né? Que a gente foi o vídeo, né, de ontem até. Enxaqueca que possa causar episódios de tontura, que é enxaqueca vestibular ou enxaqueca labiríntica. Se você sente durante o dia vários episódios de tontura, é porque algo não tá legal. O que pode ser? Pode ser pressão baixa, pode ser hipoglicemia, pode ser anemia. Então, nesse cenário, o que você precisa fazer? Você precisa buscar um médico e fazer exames para ver se tá tudo ok com você, tá? A anemia é uma das alterações que podem sim levar você a episódios de tontura, tá? E pode também dar dor de cabeça, que não é enxaqueca, mas é dor de cabeça. A hipoglicemia também, né? A pressão baixa também. Então a gente tem que observar. A pressão baixa pode te levar a tonturas também. Então precisa observar esses fatores. Principalmente essas 3 alterações, tá? Existem outras, mas essas são as principais. Gente, acabou! Deu certinho, acabamos as dúvidas que o pessoal mandou do Fer Me Explica. Deixa eu ver. A Regina perguntando, enxaqueca leva ao AVC? Gente, tem vídeo sobre isso, né? A gente tem um risco aumentado de... Oi, Rê, tudo bem? A gente tem um risco aumentado para crises de... para doenças cerebrovasculares, como o AVC, para pacientes que sofrem com enxaqueca com aura, usam anticoncepcional com estrogênio e fumam. Aí aumenta muito o risco o risco de ter um AVC, tá? Para todo o resto, né, a gente pode ter sim o aumento das chances de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, mas quando a gente faz as mudanças de hábito, a gente consegue controlar a maioria dos fatores que são fatores de risco para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Helenice, manda mensagem, não, por direct não, gente. O que acontece? Eu recebo por dia, vou falar pra vocês, eu recebo por dia uns 200 directs diferentes, tá? Então o que acontece? É muito difícil conseguir responder todas as mensagens de vocês, muito, tá? E aí o que você faz? Se você tem dúvida, manda pra mim no Fer Me Explica. Eu vou abrir domingo de novo a caixinha de perguntas. Segura essa dúvida aí e manda pra mim no Fer Me Explica, que aí eu respondo. Ou no Stories ou na live às 8h04, toda segunda-feira. Tudo bem? Gente, tem gente perguntando do diário. Último minutinho. O diário, na minha bio, tem o link pro diário, tá? O que acontece? É só você clicar lá. Se você ficar com dificuldade, se não receber o diário, o que tá acontecendo? Teve muita gente que me mandou e-mail e teve muita gente que tentou baixar o diário e não recebeu. Por quê? Porque digitou o e-mail errado. Tomem cuidado, observem na hora de digitar o e-mail de vocês. Eu fui responder vários e-mails que vocês me mandaram pelo site e não consegui responder. O e-mail voltou porque o e-mail que vocês digitaram estava errado, tá? Outra coisa, só para avisar que a gente vai abrir depois uma lista para vocês deixarem o e-mail de vocês para quem tiver interesse em receber primeiro as informações sobre o curso que a gente vai lançar no que vem, tá? Então a gente vai lançar uma lista de e-mails e eu vou abrir um lugar para vocês deixarem o e-mail de vocês para quem tiver interesse no curso. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado do Fer Me Explica, feito com muito carinho para vocês. Espero que tenha dado para tirar a maioria das dúvidas. Eu sei que sempre tem muitas dúvidas e dúvidas novas e dúvidas repetidas e tudo bem, faz parte. A gente vai estar aqui toda segunda-feira incansavelmente tirando essas dúvidas de vocês, tudo bem? Um beijo muito grande. Obrigada pela presença de vocês. Até mais!